Eu começo com o professor Elemen e também depois eu queria estender para o professor Mortean a seguinte pergunta. Quando houve o anúncio público desse golpe, né? Usou-se a palavra democracia. Eu queria colocar como primeira questão para os dois, começando com o professor Yusuf, porque a democracia foi o argumento para esse golpe dessa sexta-feira. Pois é, Felipe. Na Turquia tivemos 4 vezes golpe militar, em 1960, 72, 80 e 97, e todos foram feitos pelos soldados kemalistas, que eles se consideram como guardiões do Estado laico social da República Turca. Uhum. E acredito que essa citação, o foco na palavra democracia, foi por causa do seguinte: o atual governo, o governo do Erdogan, está no poder desde 2002. E há uma grande preocupação e vários fatos que desde 2002 até hoje, está diminuindo os valores democráticos na Turquia. Laicismo da Turquia está cada vez ficando mais fraco, quase está acabando. Então acredito que o ênfase na palavra de democracia foi um reflexo para esses fatos atuais que estão tendo na Turquia hoje. Professor Mortean. Olha, pegando o gancho aqui que o professor Yusuf falou, tendo as Forças Armadas turcas como avalistas do Estado, né, nós podemos dizer que, então, o Estado, sem as Forças Armadas, institucionalmente, ele não existe. Pegamos aí uma trajetória para encurtar, né, da recente história da formação da República Turca, né? Houve muito traumatismo, porque muita parte minoritária da sociedade turca foi deixada de fora, né? Como bem ressaltou aqui o professor, o kemalismo, ou seja, toda essa vertente política baseada, suportada, né, apoiada pelos militares, faz com que enxerga, né, tende a enxergar o país e a sociedade como se fossem todos étnico e linguisticamente turcos e muçulmanos seculares, né? Dada essa disformia, né, dentro da própria gênese política turca, o que não se vê de fato, né, é democracia na Turquia. Lembrando que democracia não é tão somente, né, o direito ao voto, né, que os turcos gozam desse direito desde 1923, quando a República foi fundada por Kemal Atatürk. Né? Então, de onde vem o nome do movimento, né? Exato. Então, assim, o que se vê hoje na Turquia é assim, uma grande parte da sociedade não representada tentando se representar, né? Ao mesmo tempo, você tem um governo, que é o do Erdogan, democraticamente eleito, de fato, né? Com eleições livres e foram justas, e um establishment político, né? Dada esse avalismo militar, que vai contra tudo isso. Eu posso dizer que o islamismo galopante do governo do Erdogan, né, ele é tão temido quanto a participação e inclusão de minorias turcas no debate da construção da democracia do país, como direitos aos curdos, ampliação do direito às mulheres, aos homossexuais, enfim, todos os grupos representativos sociais da Turquia que são abafados tanto pelo islamismo, por movimentos islamitas, quanto para os militares, esses ficam no limbo. Então, assim, clamar também que essa tentativa de golpe foi em prol da democracia, acho que nós precisamos um pouco de
tempo para essa análise, né? Porque o que se viu justamente nesse governo longínquo, né? Longivíneo do Erdogan, é que essas minorias também não foram representadas. E, ao contrário, as relações com as Forças Armadas se deterioraram muito. Há aproximadamente 2 anos, houve uma condenação aí de um grupo de 40 generais na Turquia, numa tentativa de golpe aí que houve aí, prévia, né? E que não se concretizou também. Então assim, a democracia, ela vai, se a maioria de um país, né, da população de um país elege tal governante que não inclui, né, outros grupos representativos sociais, civis, e também não vai de encontro aos interesses militares que, como o professor Yusuf falou, são os guardiões dos ideais da República Turca, né? É porque nós temos aí uma sociedade bem fragilmente amarrada. O que fez com que o exército acabasse, parte do exército, parte das Forças Armadas acabasse indo para a rua nessa sexta-feira? Pois é, Jorge, tem várias narrativas. Um deles é uma facção que é uma lista no exército insatisfeito com a atual situação das políticas, crescentes políticas, autoritárias políticas e futuros planos do Erdogan. E outra narrativa, isso não foi citado muito, mas Erdogan mesmo deu umas dicas sobre isso. No mês de agosto, todo ano, na Turquia, há promoções e novos cargos dos generais. Alguns são promovidos, outros são afastados, etc. Erdogan, no final das tentativas do golpe, quando ele fez declaração no aeroporto, ele disse que isso foi uma oportunidade, foi uma bênção de Deus para que ele possa fazer uma limpeza total no exército. Um grupo de soldados que talvez sabiam que iam ser afastados, poderiam ter organizado, levado eles para pegar armas, um grupo minoria. E também tem outra narrativa que ele acusa um grupo civil, uma organização civil, o movimento Hizmet, liderado pelo Fethullah Gülen, hoje reside nos Estados Unidos, está por trás desse golpe, tentativa de golpe. Desde 2013 ele está acusando de qualquer atividades que vem acontecendo na Turquia, culpado é o movimento Hizmet. Então pode ser um fato, uma teoria para ele de novo desabafar ou ganhar benefício, fazer uma limpeza os que opõem a ele. Então isso também é uma das narrativas por eles. E outra narrativa é uma bandeira falsa. Foi orquestrado uma tentativa de golpe para, de uma forma, tirar benefício e mostrar que isso foi praticado por um grupo, para que ele realiza os projetos. Ele queria mudar a Constituição para sistema presidencialista e exército uma grande contrapeso era diante desses planos dele. Era quase a única instituição na Turquia que conseguia manter essa imunidade das políticas do Erdogan. O professor Yusuf falava antes do nosso intervalo, no nosso primeiro bloco, sobre as consequências, as motivações, o que teria levado esse grupo de militares a pegarem armas e fechar 2 pontes, Istambul, Ankara, e fazer essa tentativa de golpe, que é a quinta, contando com as 4 anteriores, nos últimos, podemos arredondar, 50 anos. Agora eu queria saber a posição do professor Jorge a respeito do que ele lê, do que ele interpreta a respeito do que pode ter levado esses militares a pegarem armas.
Então, Felipe, eu concordo com o professor Yusuf na sua primeira menção sobre, entre as possibilidades, e eu acho que somente essa, dada a gravidade que foi, né, em poucas horas, essa tentativa de golpe, com centenas de mortes, milhares de pessoas, né, civis e militares presos e juízes destituídos, eu ainda creio que isso foi uma tentativa, né, um ataque preventivo, digamos, né, uma rebeldia preventiva de alguns militares kemalistas que saberiam sim que sofreriam alguma retaliação do governo do Erdogan e resolveram se rebelar assim, né, nessa tentativa de golpe. Não creio que isso foi motivado como tem falado, né? Eu tenho também fontes diretas da Turquia, 2 alunos meus, inclusive, pelo Facebook, comentando essa tentativa de golpe, falaram que a população turca tem muito agora se desconfiado, que talvez tenha sido até provocado pelo próprio Erdogan para ver numa tentativa de reanimar o seu governo, no sentido de ganhar novamente uma certa popularidade. Eu não vejo, eu acho que isso é especulação mesmo, digamos, fofoca. Não creio que isso tenha uma base mesmo política e ideológica forte. Eu acho que o Erdogan não ganha com essas ações, o que aconteceu, essa tentativa de golpe. Ao contrário, eu acho que a imagem dele sai desgastada, e muito menos o político, né, o Gulen, que está em alto exílio nos Estados Unidos. Também tem uma parte da mídia internacional falando que seriam grupos ligados a ele, de militares, né, grupos de militares ligados a ele, que é a grande oposição declarada ao Erdogan, né, que teria provocado essa tentativa de golpe. Também não vejo por onde há ganho político aí. Eu pergunto, começando com o professor Yusuf, não teriam medido esses militares as consequências mais nefastas, que seria a morte de 265 pessoas, enfim, não teriam, até para explicar para o ouvinte que não é tão conectado assim com os termos políticos e militares, não teria caído a ficha de que eles teriam uma força limitada para fazer esse golpe? Claro, seguindo essa teoria, não descartando as outras possibilidades. Golpes militares, seja militar, seja civil, sempre traz violência, traz atrasos para a evolução da democracia. Felipe, eu acredito que na Turquia, como o professor Jorge falou uns 2 anos atrás, saiu os planos de golpe militar dos alguns coronéis. Nesses planos constava várias tentativas, né? Umas eram o seguinte: juntar todas as pessoas nos estádios, milhares de pessoas iam ser detidos, iam ser bombardeados alguns pontos na Turquia. Então, acredito eu, quando já tem uma tentativa ou plano de golpe militar, o pensamento de 200 ou 1000 não faz muito diferença para eles. São números apenas. Professor Jorge? Eu acho que são duas conjunções de 2 fatores, principalmente. Um interno, realmente, a Turquia, e outro externo, que a gente não pode deixar de considerar. Internamente, eu acho que esse motim, né, esses militares rebeldes que tentaram o golpe, eles estavam tentando se aproveitar dessa onda da insatisfação do governo Erdogan, e acho que essa tentativa, penso eu, eles devem ter pensado que uma vez iniciado o golpe, totalmente atípico, e mesmo essa característica típica do golpe não seria uma barreira para o apoio popular a ele, dada a insatisfação geral da população turca com o governo do Erdogan, né? O fato é que a reação nas ruas foi contrária, né? Foi contrária. Então, a população, aí sim, é uma história muito paradoxal da Turquia, já que os militares são avalistas de um sistema, de uma república que se garante laica, secular, né?
ocidental e moderna com relação à própria população que estaria cansada, né, dessa trajetória histórica e dos traumas políticos que geraram tantos golpes na Turquia desde 1923. Então elas saem às ruas e falam assim, olha, nós não concordamos com o governo do Erdogan, mas não queremos um regime militar, um mando militar mais uma vez, né? Que entre um governo eleito, impopular, e um governo que será tragado à força, imposto, né? Então, assim, clamar, ou seja, que militares clamando, né, que isso sim seria guardar a democracia, salvar a democracia, isso, claro, soou muito hipócrita aos ouvidos da população turca, essa é a minha leitura, e é por isso que eles foram às ruas imediatamente, né? Um outro fator que a gente não pode deixar de considerar, que isso é geoestratégico com relação à região toda, né? A Turquia faz parte da OTAN, que é uma aliança militar, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma organização militar que temos hoje no mundo, que congrega vários países da Europa e na América do Norte, né? A Turquia é um dos grandes aportes, pilares dessa organização, dada a localização geográfica, né, estratégica. Então, assim, esses militares, eles acabaram indo contra os interesses turcos dentro da OTAN, da própria OTAN, né? Ou seja, acabaram rasgando geopoliticamente, digamos, o papel da Turquia, ou tentaram, né, com relação à OTAN. A OTAN, todo mundo sabe, né, que de certa forma funciona como um proxy, um fantoche ideológico do Ocidente para com toda aquela região, né? E que o Erdogan estava criando problemas geopolíticos naquela região. Como bem citou o professor Yusuf, a flotilha em Israel foi algo que foi mal deglutido pela população turca e por certas camadas de governantes e políticos turcos, né? E fora os envolvimentos com outros países problemáticos na região que de certa forma, fomentam o terrorismo que hoje acontece no Ocidente. E a Turquia não tem escapatória, porque é a fronteira imediata territorial, né, com países que hoje são problemáticos, como a Síria, por exemplo, né? E outros que têm resgatado uma boa relação com o Ocidente, que é, por exemplo, o Irã, com o qual a Turquia tem ótimas relações e pacíficas relações, né? Então, assim, de certa forma, a população enxerga que os militares não são uma saída de fato para a democracia na Turquia, ou a consolidação de um espírito democrático à sociedade turca, que ela tenha mais representatividade, que ela sim possa participar mais da articulação e ter mais participatividade, né, participação dentro do processo da construção dos seus anseios reais enquanto nação, e tampouco isso faz sorrir outros membros da OTAN, né? Ou seja, essa agitação política toda turca de uma classe minoritária militar. Ambos falavam sobre o elemento religioso, né? O elemento religioso num Estado que é notoriamente laico, e há uma grande defesa de parte da população para que esse Estado continue laico. Eu queria que os dois falassem um pouquinho sobre essa dicotomia, essa aparente contradição, esse dilema da história recente, história moderna da Turquia, né, do laicismo versus o poder que tem a religião entre o povo turco. Aliás, é um elemento importante do governo de Erdogan e da propaganda de Erdogan. Professor Yusuf, por favor, primeiro. A Turquia é um país, eu diria, de dupla identidade, oriental e ocidental. Desde século XIII dos otomanos tem uma experiência na Europa, uma convivência multicultural, multirreligioso, uma tolerância. 1922, o colapso do Império Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial, e quando Atatürk assume o poder, vem sistema laico e república, pois ele vê a religião como um motivo de atraso
da modernidade. Então começa uma nova era de linha muito dura de laicização. E chegando 2002, o partido de uma origem de pensamento islamista ganhou maioria absoluta. Então isso deu muito medo no início com todas as pessoas. Primeiro mandato deles foram moderados. Vindos Primavera Árabe, a economia da Turquia era muito boa, estava sendo mostrado como um país modelo, mostrando maioria muçulmana e uma convivência com a democracia, os valores ocidentais. Só que logo isso mudou. Erdogan começou a conspirar um novo neo-otomanismo. Ele começou a se considerar como um novo líder da região por causa da grande popularidade dele na região. Então isso fez com que ele cada vez se afaste das promessas iniciais dele, que seria um Islã mais moderado, mais com diálogo com o Ocidente. Ele cada vez radicalizou e cada vez utilizou a religião como um instrumento, e essa instrumentalização junto com ele trouxe várias políticas implementadas nas escolas: liberdade de uso de véu, colocar aulas de religião, aulas de Alcorão ou otomano no currículo das escolas públicas. Então, isso começou a gerar um receio. Domínio dele na mídia hoje é quase 95%. Qualquer crítica é considerado um insulto ao presidente. Hoje a Turquia é o quarto maior país que os jornalistas são detidos. Sim. Então qualquer crítica é considerado como traição, quem fez traidor, ou golpista, ou terrorista. Jornalistas são considerados, jornalistas de oposição, considerados terroristas sem arma. Concluindo, de 2002 a 2016, essa liberdade de religião sendo positivamente aumentou, essa liberdade de prática, só que no mesmo tempo aumentou a utilização pelos políticos ou instrumento religioso. Inclusive, nessa tentativa de golpe, as mesquitas convocaram o povo nas ruas. Sim. Então, isso realmente deixa incomodado os grupos seculares, os grupos desabafados, que tinham um poder até 2010, 2011, que Erdogan ainda estava sendo, de uma forma, controlado pelos militares. Os militares, como o professor Jorge falou, uns 2 anos atrás, houve um processo, vários militares de alta patente foram presos. Desde então, a tutela militar mudou para tutela do Erdogan. Do Erdogan. Tutela civil. Tutela civil do Estado. Do Estado. Então, isso é uma grande preocupação de aumento, de utilização a religião como um instrumento. Vários líderes, inclusive eruditos, estão falando que esvaziou os valores da religião. Ele faz corrupção, faz tal coisa, numa outra hora ergue ao Corão, fala que a gente defende isso. E tem a população na mão. É isso mesmo. Professor Jorge, com relação a essa virada rápida, o senhor acha... O que vem por aí? Acho que poderemos terminar essa conversa perguntando exatamente isso, né? Se o senhor concorda com essa análise do professor Yusuf e o que o senhor vê pela frente? Exatamente, eu concordo com o Yusuf. Eu vou além perguntando por que o partido do Erdogan, que
que é religioso, né, islamita, foi eleito e reeleito com a maioria dos votos, né? Ou seja, qual é a má formação dentro do processo mesmo social, socio-nacional da Turquia, né, da identidade nacional turca, né? A sociedade está realmente representada. Então, assim, o kemalismo, que é o ideário militar, né, para com a população turca, ou seja, manter uma república que ela seja secular, laica, ela agrada a qual porcentagem da população que deglute esse fato, sabendo que é algo imposto, né? Eu morei 3 anos no Irã, né, e viajei à Turquia em 3 ocasiões, em diversos tempos, né? E morei lá de 2009 a 2012, isso. E é engraçado o fato de que nada imposto, né, é aceito pela população. Nada, quando a sociedade sente que o governo está tentando impor alguma coisa, né, é automaticamente rechaçado. Então eu via as mesquitas... O que é saudável, né? O que é super saudável. Então, assim, o processo democrático que não existe de fato no Irã, porque é uma teocracia, é um regime fechado, religioso, né, faz com que as mesquitas em Teherã estejam às moscas o dia inteiro. Todo dia. Enquanto você vai para Ankara ou para Istambul, que é um país que é laicizado, ou seja, secularizado à força, as mesquitas, além de estarem cheias 5 vezes ao dia, convocam o povo à rua defender um governo, né? Porque esse governo islamita ele foi democraticamente eleito pela maioria. Então, assim, primeiro passo que o povo turco tem que pensar, o que é democracia para a Turquia? Se é só um governo que é eleito pela maioria dos votos, é um governo que governa, né, que está ali, administra o país de forma a fazer todos os absurdos em nome da religião, como bem diz o professor Yusuf. O Erdogan depois levanta o Alcorão e fala que está tudo certo porque é em nome de Deus, né? Ou é um governo que ele tem que ser laico, tragado, laico, secular, graças às forças militares, que não vão permitir eleições, ou que, enfim, podem estender um golpe a um regime, né? E colocar ainda mais em xeque a questão da construção democrática na Turquia.